Ai, ai, começamos a nossa última aula e eu posso te garantir uma coisa, nem tudo serão flores no início, até começar a engatar, todo mundo aprender realmente a fazer, tenha paciência. As primeiras vezes pode realmente gerar conflitos, principalmente se eles não tiverem entendido a proposta da reunião, tenha claro por que estão sendo feitas as reuniões, tenha um ambiente tranquilo e seguro para gerar aquela sensação de estamos num ambiente seguro e eu não me sinto ameaçado e não preciso ficar me defendendo, né? Os pais respeitem seus filhos, tentem falar o menos possível na primeira reunião. Fale só o necessário. Ah, mas eu não concordo com isso, com aquilo. Fala na próxima reunião. Respira, anota, sabe? Porque muitos pais, assim, por conta da educação que tiveram, né? Uma educação onde você cala a tua boca e quem manda aqui nessa casa sou eu, e é assim que a coisa vai funcionar. Por quê, pai? Porque eu mando. Né? Então, assim, eu tive uma educação semelhante a essa, onde os filhos não podem opinar, os filhos não podem falar, e sempre com muita briga, né? Sempre com muita imposição, e aí os pais confundiram a autoridade com autoritarismo, sabe? Onde a autoridade é quando você é a autoridade da casa, por uma questão de hierarquia, por uma questão de respeito, porque você é o exemplo da casa, os seus filhos olham para você e eles admiram você, porque tudo aquilo que você diz para o outro fazer, você também faz. Você é referência para os seus filhos, você está sendo um modelo onde os seus filhos estão se inspirando. Diferente dos seus filhos te respeitarem porque estão com medo e quando der 18 anos eu quero, ir embora dessa casa porque eu não aguento mais essa família. Então, qual é o tipo de vínculo que você quer criar com seu filho? É um vínculo de admiração, onde eles te respeitam, onde eles querem fazer de tudo para te agradar porque eles querem ser iguais a você, porque eles querem que você veja o que eles estão fazendo, ou aquele vínculo onde, nossa, que meu pai e minha mãe são insuportáveis. Eu não vejo a hora de acabar isso daqui, 18 anos, eu partir para o mundo, fazer minha faculdade lá em outro país, intercâmbio, se possível, para não ficar na convivência com eles. Então, assim, aquela fase onde um fala e o outro abaixa a orelha, né? Que minha mãe brincava assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Onde o filho não tem opinião, onde o filho não dá palpite, já foi. É outro tempo. A gente está num tempo diferente, a gente precisa entender como tratar o outro, é como tratar o próximo, é uma relação de respeito, não é mais uma relação militarista, né? É uma relação realmente de construção. Isso não significa que ele pode te desrespeitar ou que ele pode ser superior a você. Existe uma hierarquia e existe o respeito, mas para que o seu filho dê respeito a você, você antes de tudo tem que dar respeito para ele. Então, quando você for trazer alguma coisa, você vai falar com amorosidade e com respeito, mas também com posição, com segurança. Porque não é porque você vai falar com amorosidade e você vai trazer as coisas de uma forma um pouco mais harmônicas, que você não vai trazer com uma imposição de respeito, né? De autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade, de você falar com seriedade, mas com também amorosidade. Uma coisa é eu falar com seriedade e falar, olha, e xingar e apontar o dedo e falar, aqui agora então você vai ficar uma semana sem fazer tal coisa, eu vou tirar essa... Outra coisa é eu falar, filho, vamos conversar. Eu preciso que você entenda porque justamente eu me importo tanto com você que eu estou me preocupando com isso. Ou vamos trabalhar isso porque eu quero uma relação de respeito com você. Eu quero ter uma relação de harmonia com você. E para que haja uma relação de harmonia, a gente precisa resolver esses pontos aqui que estão em abertos. Vamos conversar? E nunca converse uma coisa que você não está pronto para conversar emocionalmente falando. E se você não souber a resposta, não tem problema. Se seu filho chegar com uma demanda do qual você está confuso, você não sabe muito bem se é esse o caminho que você quer permitir, você não quer dizer sim para depois ter que dizer não, e nem quer dizer não para depois ter que voltar atrás e dizer sim. E ainda assim, se você disser, tá tudo bem voltar atrás, porque você não tem que ter vergonha de pensar em tudo aquilo que você disse. Então, olha, filho, antes eu tinha dito sim, mas eu analisei melhor, eu pensei, e do jeito que as coisas foram acontecendo, me mostrou que não é desse jeito que a gente vai ter que seguir. Então, a gente vai ter que voltar, reorganizar
isso daqui. Antes o seu celular estava liberado, por exemplo, mas agora a gente vai ter que colocar controle parental por conta dos fatos. Você está ficando muito tempo nas telas, os combinados não estão sendo cumpridos, e aí você vai trazer os fatos. Lembra dos fatos que eu falei? Então não tenha medo e nem vergonha de repensar naquilo que você tinha dito. E se você não souber, você fala: filho, eu vou pensar sobre o assunto porque eu não sei. Quantas vezes eu já não disse pro meu filho: filho, você é filho pela primeira vez e eu sou mãe pela primeira vez. Muita coisa a gente vai ter que aprender junto, porque a educação que eu tive com a minha mãe, com o meu pai, é diferente da educação que é atual nos dias de hoje. Meu pai e minha mãe me tratavam de uma forma, falavam de uma forma e geravam expectativas em mim, da qual eu não conseguia muitas vezes atingir essas expectativas. Mas o cenário mudou, hoje eu entendo muito mais coisas, eu estudei para isso, sou aqui, né, no empoderamento adolescente, justamente ajudando famílias a se reconectarem. Então hoje eu tenho uma compreensão diferente. Então muitas coisas eu vou fazer pela primeira vez, e eu espero que você entenda, e a gente vai ter que reajustar se eu perceber que o caminho não está indo para onde eu quero que vá, no sentido de valores, no sentido de conduta, no sentido de sociedade, né? De como a gente quer ser. Eu sempre brinco com meu filho, você tem que decidir se você quer ser luz ou se você quer ser trevas na sociedade. Então como a gente trata o outro, como... enfim, tudo isso. Então não tem problema você dizer, por exemplo, que você é mãe pela primeira vez, pai pela primeira vez, e seu filho é filho pela primeira vez, e muitas coisas vocês vão aprender juntos. Não tem problema você mostrar vulnerabilidades. Não tem problema você dizer que você tem que pensar sobre o assunto, porque você nunca parou para pensar sobre isso, e talvez você tenha que de uma semaninha aí para refletir sobre antes de dar a resposta para ele. Aí teve até uma mãe que me questionou e falou assim: mas Gabriela, você fica dizendo isso para o seu filho? Isso não tira a sua autoridade? E ainda eu reforço, a autoridade, porque ela até trouxe um exemplo, né? Antigamente os professores eram vistos como mestres, agora eles são meros mediadores. Eu falei assim, a autoridade se dá pela sua conduta, pela forma como você fala, pela forma como você respeita o outro. A autoridade não se dá pelo medo. Então, justamente porque eu faço aquilo que eu falo, porque eu tenho segurança quando eu vou conversar com meu filho, justamente porque eu trato bem o meu filho no sentido de respeito, ele me dá essa recíproca, né? Ele é recíproco comigo. Ele consegue falar, quando ele percebe que ele está desrespeitoso ou quando ele não está fazendo a parte dele, ele vem, pede desculpa e ele me vê como autoridade pela pessoa que eu sou e não pela hierarquia simplesmente. Não só porque eu sou mãe dele, ele tem que me respeitar. Ele não tem que me respeitar. É importante que ele me respeite, mas esse respeito deve ser construído, percebe? E é sempre um caminho de mão dupla. Nunca é só sua para ele, nunca é só dele para você. Percebe? Então, esteja sempre aberto para reavaliar os seus comportamentos e quebrar os seus paradigmas. Realmente abrir a sua mente e fazer de uma forma diferente, que antes não era possível de repente dentro do seu lar, mas que hoje sim é possível. E aí, você estando pronta, com a sua mente preparada, com as suas emoções preparadas, vai começar as reuniões e você vai começar a enfrentar desafios. Nem tudo serão flores, como eu falei. Porém, há uma grande chance de tudo isso funcionar dependendo da forma como você vai agir. Quando você começar a traçar os combinados, trace também as consequências e aí você vai avaliando ao longo da semana, vai fazendo de repente no primeiro momento, enquanto vocês vão ajustar a rotina de todos, faz 2 vezes na semana essa reunião. Não precisa ser uma vez por semana, faz 2 vezes, faz, sei lá, toda terça e quinta, porque daí tem um prazo menor de reajuste, né, da rota, ou toda terça e sexta, né, por exemplo, para dar um tempinho maior ali, mas para você ir reajustando a rota. E aí depois que a rota foi ajustada e que as coisas estão fluindo mais, aí você aumenta para 1 vez na semana e de repente até de 15 em 15 dias. Mas é legal que você tenha essa reunião, porque ali você também tem a oportunidade de trazer os elogios. Então, por exemplo, gente, essa semana foi incrível, cada um fez a sua função,
E aí você começa a trazer, por exemplo, os fatos das coisas boas, para que todos reflitam do porquê é importante o cumprimento dos combinados. Então, por exemplo, você percebeu que essa semana, que cada um fez a sua tarefa, sobrou mais tempo para todo mundo? Essa semana não teve brigas em casa, não teve ninguém desconfortável. Essa semana foi mais fluida, foi mais leve, foi mais harmônica para todo mundo. Vocês perceberam que, eu vou até trazer aqui o momento estrelinha do Lucas. O Lucas conseguiu cumprir todos os combinados. Lucas, como que você conseguiu fazer com que todos os seus combinados fossem cumpridos? Traz aqui para todo mundo, porque teve gente que ainda não conseguiu fazer isso. O que você fez que funcionou para você? E aí vai ser o momento estrela dele, onde ele vai trazer, nossa, eu coloquei na Alexa e funcionou muito bem pra mim. Ah, é uma boa ideia, eu vou fazer isso também, sabe? E aí você começa a trazer uma coisa que fica leve, divertida, todo mundo aprende, existe uma troca muito grande entre todos. E eu tenho até adolescentes que já relataram que quando foram na faculdade, né, que eles ficam naquelas repúblicas, começaram a fazer reunião com os colegas de quarto para dar aquela organizada geral para todo mundo. Coloque também as recompensas, sabe? Comemore cada conquista. Então, todo mundo conseguiu cumprir? Uau, vamos comemorar! Né? Tenha claro também ali as consequências, mas principalmente trazer o que funcionou para que todo mundo tenha clareza de tipo, nossa, vamos fazer porque foi muito legal essa semana, a gente precisa ter de novo esse resultado. Ou como pode melhorar ainda mais isso? Como pode ser ainda melhor? Então, trazer esse quadro de elogios, elogios sinceros, esse momento de fala do que deu certo e explicar para as pessoas, fazer essa troca, vai trazendo essa maturidade, essa responsabilidade, essa memória afetiva, onde o seu filho depois, quando estiver maior, com a família dele, vai dizer assim, eu sempre lembro que toda terça-feira minha mãe, ou todo domingo, chegava no final do dia, a gente sentava, reunião de família, e a gente conversava, e naqueles momentos meu pai contava piada também, e a gente ia trazendo coisas que funcionavam para todo mundo. Eu aprendi pra caramba com a minha família, e eu tenho uma memória afetiva em relação a isso, sabe? Então, este foi o primeiro módulo. E agora você deve entender o porquê que ele é tão importante antes de você ouvir todos os outros temas. Porque todos os outros temas você vai pegar de acordo com a sua necessidade. Mas é difícil de colocar um tema em pauta quando você não sabe nem como conduzir essa conversa. Tudo isso que eu ensinei para vocês nesse primeiro módulo serve para conversar sobre qualquer tema, até mesmo conversas difíceis, quando precisa ser conversado temas que não são apenas cumprimento de combinados ou coisas que são mais rotineiras do dia a dia, mas aquelas conversas que são de valores, de construção, de educação, sabe? Então, use e abuse dessa forma de vocês se reunirem, fortalecendo o laço familiar de vocês, fortalecendo essa comunicação, essa relação afetiva, aprendendo e se desenvolvendo numa fala de respeito, porque eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem muito mais tato, né, mais delicadeza para conversar com o filho dos outros, com o vizinho, com os amigos, que podem não gostar da gente, mas com as pessoas que são mais próximas, que a gente tem certeza que não vai sair de casa, que sempre vai gostar, a gente fala meio que de qualquer forma, de qualquer maneira. Tá bom, mãe, não me enche o saco, né? Mas se fosse o seu amigo, talvez você não tratasse dessa forma, porque tem a condição dele não gostar de você e te abandonar, né? Então, dentro de casa, a gente tende a tratar as pessoas de forma mais... Então, aqui é o momento de você resgatar isso, sabe? Não importa se é alguém dentro da casa, se é alguém fora da casa. É importante saber conversar, saber se comunicar, expressar aquilo que você pensa e o que você sente, porque você está sentindo que está num ambiente seguro, que aquele ambiente é propício para você falar algo que está na sua mente, que você vai ser respeitado, que você vai ser ouvido. Que as pessoas que estão dentro dessa roda são as primeiras pessoas que você pode contar e que elas vão te ouvir sem julgamento, que você tá ali realmente para expor aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, aquilo que está acontecendo com você e que o outro não vai te julgar, mas sim te ajudar a construir um caminho ou te ajudar a refletir para que você construa seu próprio caminho. Finalizamos o nosso primeiro módulo e se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários da aula que a nossa equipe vai te ajudar.